Esse é um assunto bem sério, assim, né, um assunto bem delicado de ser tratado, porque ele toca em muitos pontos, né? Ele toca no que diz respeito à saúde pública, né? Ele toca no que diz respeito à integração mesmo dos seres humanos, né? Em termos de empatia. Ele toca no que diz respeito a entender passado, presente e futuro. É um assunto muito complexo, assim. Esse texto eu tenho muita serenidade assim, uma tranquilidade muito bacana de falar sobre ele, que eu escrevi ele antes da final. O texto foi escrito antes da final, sabe? Não sei se um dia ou dois, eu tenho ele aqui no meu telefone e acho que a final, se não me engano, foi no dia 10, pode ser, e eu escrevi no dia 9, não me lembro. Sei que foi um dia ou dois antes da final, não sei dizer. Por quê? Porque o resultado daquela Copa América, para mim, não mudaria. A minha opinião enquanto pessoa, ser humano, sobre a competição, não mudaria a minha opinião sobre o que deveria ser, sabe, o que deveria ser feito em relação à relação atleta, imprensa, torcedor, e não mudaria o que tinha sido o nosso trabalho, o nosso desempenho enquanto seleção brasileira, enquanto time, não mudaria. Essas três coisas, independente do resultado da final, não mudaria e não mudaram. O meu pensamento era sempre o mesmo. Entretanto, que eu disse até em alguma entrevista depois da final, que era, uma coisa era o jogo, a final, e esse tem que ser analisado de forma singular, porque nós aqui dentro, nos clubes, a gente sempre analisa cada jogo de forma singular, perdeu, ganhou, empatou, é assim que funciona, porque essa é a forma de crescimento de cada equipe. Agora, todo trajeto, ele não pode, sabe, o jogo singular, ele não pode apagar o que foi o trajeto e não apaga. Isso é, qualquer um pode falar o que quiser, qualquer um pode ter a opinião que quiser, não apaga. É assim que funciona. Então eu tenho muita serenidade para falar disso, porque eu escrevi tudo antes da final, assim, sabe? O resultado da final não mudaria aquilo que eu tinha de opinião, não mudaria a minha vontade de me expressar daquela maneira. Como eu te falei agora há pouco, eu sou um cara que eu tento não me fechar no mundo do futebol, apesar de eu ser muito apaixonado, de eu ter quadro tático, eu sou um cara que da bobeira eu estou desenhando aqui esquema do nosso time para ver como eu mexo, como eu vou para cá, entendeu? Eu acho muito bacana isso. Mas eu sou um cara que eu tento não me fechar no mundo do futebol, assim. Aqui, por exemplo, o Charlinho, que é o nosso fisioterapeuta, me trouxe esse aqui de presente, ele sempre vem e me traz, sabe? Eu tenho, pô, Você gosta de ler livro? tô sempre aqui, sabe? Meu tempo na concentração é sempre assim, ou eu tô lendo, ou eu tô escutando podcast, eu tô vendo uma coisa maneira. Não, o tempo todo, eu também assisto série da Netflix, também fico no Instagram, também ligo com meus amigos, assim, mas eu tento não passar o tempo todo só com isso, eu tento, sabe, me informar, tento ler outras coisas, é, sabe, saber um pouco de tudo, assim, porque eu acho importante, eu acho bacana, sempre achei bacana, sempre foi meu objetivo ser reconhecido não só por ser jogador de futebol, ainda que seja uma coisa que me orgulhe muito. E uma coisa que me entristece é que muitas vezes vocês falam de mim como é exceção, né? O Danilo é uma exceção. Então, quer dizer, a exceção só confirma a regra, né? Então, eu procuro ser espelho assim e exemplo para as novas gerações de jogadores, de atletas que estão se formando, né? De pensar de uma maneira mais generalizada, assim, sabe? Dar valor a coisas que realmente importam, é, seja no futebol, que é a teoria, a estruturação do jogo, as formas, os sistemas e tudo isso, e seja na vida, né? Tudo aquilo que tem a ver com a realidade de cada pessoa, de cada ser humano, com as desigualdades, temas que estão aí, que são muito debatidos hoje, racismo, feminismo, masculinidades, saúde mental, são coisas que eu procuro muito assim aprender e mergulhar mesmo, assim, entender um pouco, assim, para não ser um alienado, uma pessoa que só pensa em futebol, porque o mundo não se resume a só isso, sabe? Então, acho bacana. Então, esse texto foi um texto onde eu consegui expor, assim, tudo aquilo que eu pensava e era uma coisa que eu já tinha dentro de mim de falar há algum tempo. É, e eu esperei passar a Copa América porque eu queria
me pronunciar como, não como o jogador da seleção brasileira que estava na seleção brasileira. Eu queria me pronunciar como eu, Danilo, atleta que também joga na seleção brasileira, mas que tem o direito de me expressar da maneira como que eu achar necessário, entendeu? Então, eu acho que falta um pouco isso assim nesse momento, né, que a gente vive, a gente entrar nos debates não para vencer os debates, mas para aprender, sabe? Eu certamente, se eu for debater com você qualquer assunto, você vai saber alguma coisa mais do que eu vou saber alguma coisa mais do que você, e não tem que ser você ganhar ou eu ganhar. Tem que ser uma coisa que no final das contas vão sair os dois ganhando, porque vai agregar opinião, vai agregar conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que seguir por esse caminho, tentar ser uma sociedade futebolística um pouco mais empática, uma sociedade futebolística um pouco mais unida, né? Todas essas linhas que eu falei, atleta, torcedor, imprensa, todo mundo que faz parte do futebol, tentar ser um pouco mais unido, ter sim debates, os debates são importantes, as opiniões divergentes são muito importantes, mas que seja para o crescimento, não para entrar em debates e vencer, impor a minha opinião, impor aquilo que eu penso e fazer com que o outro engula aquilo goela abaixo. Pronto, acabou. Eu acho que não é assim que funciona, não é assim na sociedade, não é assim em qualquer área, e no futebol também não tem que ser assim, entendeu? Então, resumindo, falei um pouquinho demais, o texto, como eu falei, eu escrevi antes da Copa América. Quando eu acabei de escrever ele, eu mandei ele, eu tenho um irmão que é o Douglas, ele tem 21 anos, ele estuda na faculdade do Porto agora. Ele é muito mais ele é assim muito mais rebelde do que eu, assim, quanto às desigualdades, quanto às coisas que a gente não tá muito de acordo. A gente pensa muito igual, mas ele é muito mais rebelde e eu sou um pouco mais cometido, assim, entendeu? Então, mandei para ele, falei, mano, isso é o que tá no meu coração, é o que eu tenho pensado, assim, e tal. E, sabe, porque ele me puxa um pouquinho, assim, para ser um pouquinho mais rebelde e eu puxo ele um pouquinho para ser um pouco mais tranquilo, sabe? Mas pra gente ter esse balanço que é importante. Mandei para ele e tal, pedi a opinião dele. Sou muito assim, sou muito próximo dos meus irmãos. E ele falou: pô, mano, isso você sabe muito bem, você tá no meio, você entende disso muito bem. Eu acho que você tem que realmente expressar aquilo que você pensa, porque é uma coisa que, é assim, acho que é difícil porque falar só sem ter atos, né, é uma coisa que precisa de você falar e precisa de fazer teatros, entendeu? Mas a partir do momento que as pessoas possam ver que aqui dentro tem pessoas que tem atletas sérios que enxergam assim tudo numa globalidade, que não pensam só no próprio umbigo, acho que também pode atentar para as pessoas serem um pouco mais empáticas assim e a partir daí melhorar para todo mundo.